Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de pregar nessa manhã. Agradecer ao pastor Neil pelo convite, pela confiança, de poder pregar essa manhã. É a primeira vez que eu prego aqui em Vila São José, então peço que os irmãos tenham paciência, tenham compaixão. Eu estou um pouquinho nervoso, mas vai dar tudo certo, que cada palavra que possa sair da minha boca não venha de mim, mas venha de Deus, e que Ele nos abençoe, que Ele abra nossos corações e nossa mente para que a gente possa ter cada vez mais entendimento de quem Ele é e o que Ele quer para nós. Eu peço que também, se eu começar a falar muito rápido, os irmãos me perdoem, e eu peço que alguém me sinalize, Tchê, você está indo muito rápido, vai um pouquinho mais devagar, que eu tenho essa dificuldade com a fala. Mas é isso, eu gostaria primeiramente de agradecer, E, ao pensar no tema para esta manhã, pensar no tema para esta pregação, eu fui levado a relembrar das nossas aulas e daquilo que a gente estudou em Gênesis no ano passado, seja aqui no púlpito ou nas aulas também, E o que despertou em mim é uma pergunta central, que é o tema dessa manhã. Como Deus se revela? A maneira como Ele se revela a nós, E principalmente, como Ele se mostra para nós, como nós podemos conhecê-lo, sendo que nós vamos ter como tema principal duas delas, que é a revelação através da criação. Então o tema dessa manhã é: Deus se revela pela sua criação e naquele que é o próprio Criador, que é Jesus Cristo. E como os irmãos bem sabem, acho que a maioria sabe, eu curso biologia, Então, como a gente fala de criação, eu quero trazer um pouco do contraste da ciência também. Claro, de uma maneira muito estratégica, colocando a ciência em seu devido lugar perante a revelação daquilo que Deus criou. E porque o nosso texto de hoje nos dá a abertura para fazer isso, que é Romanos, capítulo 1. Peço que os irmãos abram em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 16 até o 25. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 16 até o 25. Todos acharam? Vamos ler. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a sua criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que neles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus corruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também os entregou às concupiscências de seus corações, às imundícias, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram mais, e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Gênesis 1:31. E viu Deus que tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Irmão Marildo, leva a gente em oração, por favor. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos nos reunir para ouvir a Tua palavra, e te peço neste momento, ó Deus, que use o Teu servo poderosamente, ó Deus, que tudo que ele venha falar venha de encontro aos nossos corações, ó Pai, que nós possamos colocar em prática aquilo que nós estudarmos aqui hoje. Dá sabedoria a ele, ó Pai, é o que eu te peço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom, segundo a história, a humanidade sempre se perguntou, ao olhar para o céu, ao olhar para a criação, para a natureza, e fizeram as perguntas: quem criou tudo isso? Existe um Criador? O que a criação revela sobre ele? Mas é claro, para nós essas perguntas são muito claras, a gente não tem dúvidas. Deus criou tudo, porque a Bíblia revela isso para nós. Então não são perguntas vagas, são perguntas com respostas. A Bíblia afirma com clareza: Deus se revela através de sua criação. Deus se revela através daquilo que Ele criou.
né? Ele faz isso de maneira poderosa em meio à criação, e de forma completa e definitiva em Jesus Cristo, que é aquele que é o próprio Criador, né? Que é a revelação principal, né? Romanos diz que, aqui como eu acabei de ler, que os atributos invisíveis de Deus se tornam visíveis pelas coisas que são criadas. Mas aí surge uma dúvida muito importante para nós. Qual que é o problema do ser humano em meio a tantas evidências, que não é falta de evidência, mas a rejeição do porquê o homem nega a existência de Deus? Por que as pessoas negam a existência de Deus, né? Então é isso que a gente vai entender um pouco nessa manhã. Mas antes disso, eu queria dar um contexto histórico aqui de Romanos, né, da carta de Romanos, do versículo que a gente acabou de ler. Né? Para entender melhor o que Paulo escreve, precisamos olhar rapidamente para o contexto. Paulo escreve aos cristãos lá em Roma, na igreja de Roma. Ele escreve essa carta provavelmente entre 56 e 58 depois de Cristo, onde Roma era o centro do império, era o centro do mundo na época. Marcado por idolatria, era um povo incrivelmente idólatra, que idolatrava outros deuses, imagens, riquezas, prostituição, promiscuidade. Então, um povo incrivelmente idólatra, recheado de filosofias gregas, como o hedonismo, que o corpo não é importante, que você pode fazer aquilo que você quiser, como o próprio Paulo vai alertar os cristãos em outras cartas futuramente, como Colossenses, né? O culto ao próprio imperador. O imperador era visto como um rei na época, né? Como um deus na época, que na época que era Nero. Então, o imperador era aquele que era o deus na terra, né? E uma moral completamente corrompida, né? E diante de tudo isso, Paulo escreve a esses irmãos, né, tentando alertá-los e apresentar para eles o que eles precisam fazer, né? E ele constrói um argumento progressivo. Primeiro ele mostra que tanto os judeus quanto os gregos, todos pecaram, todos pecam e todos nós pecamos, né? Depois ele afirma que todos precisamos do evangelho. O evangelho, ele é a maior necessidade que nós temos, é a maior revelação de Deus quanto à salvação, né? Depois ele afirma que todos precisam do evangelho e, por fim, deixa claro que a humanidade rejeitou essa revelação, rejeitou tanto a revelação que é criada quanto a salvação. E por isso, decidiu não glorificar a Deus, né? E essa progressão ela é importante, porque Paulo aqui não começa falando do pecado. Ele começa falando, ele começa falando da decadência moral, que é essa parte do ser humano negar a existência de Deus. E porque eles negam a existência de Deus, porque eles negam aquilo que é claro, Deus entregou as suas paixões e fomes. E por isso, existe essa decadência moral. Existe tanta maldade no mundo, né? Trocar a verdade de Deus pela mentira, negaram a revelação de Deus, o conhecer de Deus, né? E aqui, né, eu paro um pouquinho para a gente entender um pouco de conceitos, né? Mas afinal, o que significa revelação? O que é revelação? O que é revelação de Deus? Né? A revelação de Deus é a maneira como nós conseguimos conhecer a Deus. Nós não vemos a Deus, nós não conseguimos provar fisicamente que Ele existe, mas Ele tem maneiras como Ele se revela a nós e que nós podemos conhecer e saber quem Ele é, né? E existem dois tipos de revelação principais. A primeira é a revelação geral, né? Que é aquela revelação onde você pode conhecer a Deus, mas ela não explica quem Deus é em sua essência, né? Que é a criação, que é o tema de hoje, né? Então, a criação revela a Deus, revela que existe um Deus, e ela atesta isso, é um testemunho, né? Que Deus manifesta a sua criação, a consciência, né? Nós temos moral, nós entendemos o que é o bem e o mal, e essa consciência não parte de nós, mas parte de um ser superior que é consciente, que é o próprio Deus, né? E também existe a revelação especial. A revelação especial é aquela revelação onde a gente podemos conhecer Deus por quem Ele é, que é a palavra, né? A palavra da Bíblia é uma revelação especial de Deus, não porque ela é somente a palavra sobre Deus, mas ela é a própria palavra de Deus, né? Nós cremos que ela foi escrita pelo próprio Deus, inspirou homens ao longo da história que escreveram, então por isso nós podemos ter certeza de que ela é a maneira como Deus se revela para nós, né? E a principal de todas, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus é a maior revelação. E a própria Bíblia afirma isso, lá em Hebreus, capítulo 1, no verso 1. Achei.
Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então os profetas também, eu esqueci de mencionar, mas eles também são a maneira que Deus se revelava, né? Era a mensagem que Deus revelava a um homem escolhido para ele levar para as pessoas, né? Nós sabemos que hoje não existe profeta, mas nós temos essa função também, né? Nós temos a palavra, a revelação de Deus, e nós levamos a outras pessoas, seja como nós fazemos evangelismo, capelania, quando nós vamos para a viagem missionária. Então todos nós temos essa função de profeta e sacerdote também, né? Como a gente fala, você tem livre acesso a Deus, né? Que tem aquela diferença. Eu lembro quando eu era criança, eu perguntava, o que é profeta e sacerdote? Qual que é a diferença dos dois? Né? Profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para os homens, e o sacerdote é aquele que traz as mensagens dos homens para Deus. Nós sabemos que nós podemos fazer isso livremente hoje, todos nós. Né? Então existe esse tipo de revelação que nós podemos conhecer e saber quem Deus é, né? E a criação revela que Deus existe, mas Cristo revela quem é Deus, quem Ele é, né? E eu gostaria de ler de novo os versos, né, lá para Romanos, voltem para Romanos. Romanos 1, dos versos 16 a 20. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que neles fiquem inexcusáveis. Então Paulo começa aqui afirmando que não se envergonha do Evangelho, né? Porque ele é o poder de Deus, é a maneira como revela o poder de Deus para a salvação, né? Aqui vemos o avanço na revelação, e aqui nós vemos uma causalidade. Você vê vários porquês aqui. Por que não me envergonho do Evangelho? Porque nele se descobre, porque do céu se manifesta, porquanto. Então você vê que é uma causalidade, uma coisa vai causando a outra, né? Ele fala aqui no verso 16, porque não me envergonho do Evangelho? Porque no verso 15 ele fala, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. E porque eu vou anunciar por quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, né? E por que é o poder de Deus para a salvação? Porque nele se descobre a justiça. Aqui descobre também a gente pode entender como revelação, algo que fica explícito, né? Mas ele não para por aí. Ele vai trazer também, ele traz a graça, traz a salvação, mas ele traz a ira de Deus também. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, né? Que revela contra toda a impiedade dos homens. Isso nos prepara para entender que rejeitar a revelação, rejeitar aquilo que é claro para nós, tem consequências, né? O problema não é a ignorância. Nenhum homem é ignorante perante Deus. Nenhum homem pode afirmar, eu não conheço a Deus, né? A palavra aqui, inexcusáveis, acho que, não sei se outra Bíblia tem uma outra palavra, mas inexcusáveis traz aquela ideia de não tem desculpa, sabe? Ah, você falou isso, não tem desculpa, porque você falou porque você quis. Você fez isso, não tem desculpa, porque você fez porque você quis. Então, é quando não há justificativa, não há justiça perante o que você fez. Então, é isso que significa inexcusáveis aqui. Então, o que ele está falando é que os homens não têm desculpa para serem incrédulos, né? E aí chega o nosso ponto principal, que é Deus se revelando na criação, né? O que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que neles fiquem inexcusáveis. Então, Deus tornou o seu poder claramente perceptível. Ele não escondeu a sua glória, ele não escondeu a sua graça. Então, Paulo fala aqui que o poder de Deus ele é perceptível em meio à criação, de modo que ninguém tem desculpa, né? E, além desse texto aqui, Salmo 19 também vai dizer isso para nós, que os céus proclamam a graça de Deus. Vamos lá, Salmo 19, a partir do verso 1.
Deixa eu beber água aqui rapidinho. Salmos 19, a partir do verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Um dia fez declaração do outro dia, e uma noite mostra a sabedoria de outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouçam a sua voz. Então aqui de novo nós vemos a Bíblia afirmando para a gente, olha, a criação, ela anuncia a Deus. Nós cantamos isso hoje, inclusive, na última música fala, os céus proclamam a sua glória, e falam que fazem as tuas mãos. A natureza prega um sermão silencioso. Ela fala para a gente, olha, Deus está aqui, existe poder. Né? E quando nós voltamos para Gênesis, quando nós voltamos aos estudos, nós percebemos que a criação, ela não é um fruto de um mero acaso, ou de um mero acidente. Né? Ela é o resultado de um Deus pessoal, de um Deus intencional, que tem ordem e propósito. O universo, tudo que é criado, existe um propósito. Todas as coisas, desde a criação, desde os animais, a natureza, nós, tudo existe um propósito. Né? E esse propósito é glorificar a Deus. Né? Tudo glorifica a Deus. Por isso ele fala, os céus proclamam a sua glória. E nós, como parte dessa criação também, nós devemos proclamar essa glória. Né? E aí, essa contestação... Nossa, eu vou colocar uma palavra aqui que não dá para falar. E diante de tudo isso, nos leva a uma tensão natural. Se a criação revela tudo isso, se para nós é tão claro, por que ainda existem pessoas que negam a existência de Deus? Por que ainda existem pessoas que se afastam de Deus? Né? E o próprio Paulo vai responder essa pergunta para nós, lá no verso 21. Vamos voltar lá para Romanos, capítulo 1, verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, o seu discurso se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Então, eles conhecem a Deus. Todo homem conhece a Deus, sabe que Ele existe. Mas mesmo conhecendo, mesmo sabendo que Ele existe, mesmo sabendo que a nossa existência, ela existe para glorificá-lo, eles ainda negam. E o seu coração troca a gratidão por orgulho. Troca a glória por idolatria, né? E isso não é um problema intelectual, não é um problema de conhecimento, é um problema espiritual, né? A idolatria, então, surge como uma inversão. A criatura ocupa o lugar do Criador. A criação e a criatura passam a ser glorificados no lugar do Criador. Então, quando nós olhamos para a natureza, nós falamos, olha que natureza linda, em vez de nós glorificarmos aquele que é o Criador, nós glorificamos a criação. E isso é o que os homens fazem também. Né? Isso pode acontecer com imagens religiosas, ideologias, com outras pessoas. Né? Como eu falei anteriormente, nós temos o propósito de glorificar Deus. Quando nós tiramos Deus da jogada, nós vamos procurar um outro meio de glorificar. Nós vamos procurar uma outra coisa para glorificar. Seja uma imagem, um outro Deus, a riqueza, as delícias desse mundo, uma pessoa. Nós tornamos idólatras. Por quê? Porque o nosso coração ele é insensato, porque o coração do homem é insensato. Né, e se desvaneceu. Né? E aí, inclusive, a própria ciência. A ciência assume esse lugar hoje como a deusa atual. Né? Não porque ela tem esse posicionamento, mas porque os homens a colocam nesse lugar. Né? Ela é a deusa moderna. Né? E assume esse papel que não lhe pertence. Aqui Paulo mostra a nós que o erro não é pensar, mas é pensar sem reverência. E não se sabe, o não se louco. E hoje, fazendo um contraste com a ciência e a biologia novamente, não é um problema atual. Não é o problema da biologia falar que existem teorias, que uma coisa que eu tenho que alertar para os irmãos, não tenham medo do que eles falam. São meras teorias. O que é uma teoria? É algo que eu não posso provar. Eu tenho uma teoria, mas eu posso provar que isso é real? Não. Então, da mesma forma que eles olham para nós e falam, é uma crença, é um mito, a gente pode olhar para eles e falar, é uma teoria, não é real, vocês creem em algo, inclusive existe mais de uma teoria. O evolucionismo, o Big Bang, ou a biogênese, vocês não precisam entender, mas são meras teorias e uma das teorias, existem várias teorias, porque não existe uma verdade absoluta. Ninguém consegue provar como o universo se formou. Da mesma forma que nós não podemos provar
concretamente que Deus existe de maneira física, de maneira palpável, eles também não podem provar aquilo que eles têm, as ideias que eles têm, de maneira concreta também. Apesar de ter fatos, apesar de ser o mais aceito, não passam de teorias. E quando você for confrontado, fale isso, utilize isso. Não, eu não creio que o homem veio de um descendente em comum com o macaco. Eu não acredito nisso. Você crê, como eu creio que Deus existe, você crê que aconteceu isso, é uma coisa sua, eu não creio dessa forma. Então não tenham medo. É apenas uma teoria. E essa descrença gera a idolatria. Né? Paulo escreve a inversão idólatra da humanidade, que trocou a glória do Deus imortal por ídolos feitos à semelhança de seres humanos, de aves, de quadrúpedes. Então, como o evolucionismo, eu tiro Deus da jogada e eu falo, tudo se formou sozinho, tudo foi mudando sozinho, né? Não foi um Deus que fez, né? Não foi um Deus que fez e olhou e falou, não, é tudo bom, tudo tem um propósito. Não, foi um mero acidente, uma mera ocasionalidade, né? E essa passagem enfatiza a corrupção mental do ser humano, onde o orgulho substitui a adoração de Deus. A humanidade rejeita a conhecer a Deus e glorificá-lo, né? E Paulo destaca que eles estão nulos em seu próprio raciocínio, né? Eles se acham geniais, né? Existe um cientista muito famoso, eu não vou citar aqui porque está sendo gravado, né? E ele era um ateusaço, assim, ele confrontava mesmo. E ele estudou muito sobre como o universo se formou. E um de seus estudos, que eu estava lendo recentemente, eu posso até mandar quem tiver interesse depois, ele tenta entender o que tinha antes do Big Bang. Né? Vocês sabem, o Big Bang é aquela explosão que do nada tudo se formou, uma coisa bem louca mesmo. E aí ele tenta estudar, ele estudou o que tinha antes. E aí ele chega à brilhante conclusão, de que não existia nada. Olha que genial, não existia nada. Como não existia nada? Como nada se fez do próprio nada? Isso é impossível. Então, os homens não conseguem encontrar Deus, né? Eu gosto de um professor meu, que ele é cristão, apesar de ser biólogo, ele fala que o Big Bang ele chega muito próximo à Bíblia, ele chega muito próximo a um Deus, ele deixa brechas para você colocar, olha, mas isso aqui, porque é uma teoria. Então, tem essa inversão. Então, os homens preferem falar que não existe nada, ao invés de assumir que existe um Deus, existe um propósito, né? A Bíblia nos explica isso muito bem, né? E quando você estuda, né, eu vou falar agora, e você olha para a complexidade do mundo, você olha para a complexidade da vida, né, as pessoas gostam de olhar para as grandes coisas, né? Olham para o céu, olham para o sol, para as montanhas, a natureza, isso tudo é muito lindo. Mas eu acho impressionante as coisas que estão menores, as coisas que estão lá que a gente não consegue ver, que são as células, o DNA. O DNA, para mim, é a maior prova de que Deus existe. Quando você olha aquilo, você faz um contraste e você vê. É impossível que não tenha sido feito por um Deus. A Bíblia fala que Deus falou, Ele falou na criação. Faça-se isso, faça-se a luz, faça-se a natureza, faça-se os mares, se dividam os mares. E se você for estudar mais aprofundadamente o que é o DNA é um código, irmãos. É isso, o DNA é um código, é uma linguagem, é uma programação. Tudo o que você é, o que você parece, o que você aparenta, está lá. É quase uma descrição. É impossível que alguém não tenha sido programado. Eles têm o código, eles entendem, a biologia entende, eles veem aquilo e eles não entendem quem programou aquilo. Quando você olha para aquilo, você fala, é impossível que isso tenha sido acidente. É tudo muito perfeito. Uma letra não se liga com a outra e não se liga com a outra e jamais vai se repetir. Se isso não é perfeição, eu não sei o que é. Então, a complexidade da vida, ela te aponta cada vez mais para Deus. Então, quando você estuda, o problema não é estudar. Né? Muitas pessoas temem as pessoas quando eles vão começar a estudar, né? Estudar essas coisas. Né? Eu tinha uma professora minha de biologia, ela falava que como você confronta algo se você não conhece? Os ateus, eles conhecem muito da Bíblia. Eu tenho amigos que são ateus que eles sabem da Bíblia se brincar mais do que eu. Mas isso aqui na Bíblia, em tal versículo, em tal capítulo, em tal livro da Bíblia, eu fico impressionado. Por quê? Porque você só pode confrontar aquilo que você conhece. Então, é importante a gente conhecer, é importante a gente ter conhecimento para a gente ter certeza daquilo. Primeiro, conhecer a Deus, porque se você não conhece a Deus, como você pode defender quem Ele é? Como você pode falar para as pessoas quem é Deus, se você não sabe quem é? Então, conheça a Deus e conhecer também
as coisas deste mundo, para que a gente possa ter sabedoria o suficiente para defender a nossa fé, como Paulo fez aqui, né? Então, então tudo aponta para um design, tudo aponta para um ser inteligente, tudo aponta para Deus, né? E é muito simples, parece meio óbvio, mas não é. Parece que não é, porque muitos ainda negam. E assim, apesar do ateísmo ele virar uma moda hoje, ele é algo novo. Paulo escreveu isso aqui há 2000 anos atrás, e naquela época ele já falava que os homens não glorificavam Deus, que os homens preferiam glorificar a criação. Então isso não é algo novo, né? Como o próprio Salomão fala, não existe nada de novo debaixo do céu, né? E tudo sempre, apesar de tudo sempre mudar, tudo sempre volta ao que era, né? Sempre volta à idolatria, né? E é esse aspecto que a gente precisa entender. Então, Paulo aqui não condena o conhecimento, não condena aquilo que nós sabemos. Ele condena a idolatria. Ele condena o fato do homem trocar a verdade pela mentira, né? E aí faz uma pergunta para nós. A ciência e a biologia, eles negam a Deus? Eles negam a existência de Deus? A verdade é não, irmãos. A ciência não é uma deusa, não é a verdade. Os homens colocam ela como uma deusa. Os homens usam a ciência para defender os seus pensamentos loucos, o seu coração insensato. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O próprio versículo menciona aqui, né? Então, a resposta em si é que a gente precisa lembrar que esses confrontos que existem na nossa vida não são nada, porque nós temos a certeza. Por mais que Deus não tivesse dado a sabedoria para a gente e permitido que a gente entendesse a complexidade do universo, da vida, não mudaria o fato de tudo ser complexo, de tudo ser perfeito, de tudo acontecer automaticamente. Quando você olha o seu corpo, é fascinante, é fascinante. Tudo acontece automaticamente. Se isso não estiver sendo controlado por um Deus, por um ser que comanda tudo, eu não sei de mais nada, né? Então, a criação revela a Deus, mas nós temos aquele que é a maior revelação de todas, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem é a maior revelação. Através dele, nós sabemos quem Deus é. E a propósito, ele é aquele que próprio criou o universo. E a Bíblia fala que tudo é sustentado por ele, tudo está controlado pelo seu poder, né? Então, aqui vemos que a criação aponta para Deus, isso é um fato, a gente não pode esquecer, né? E precisamos olhar que a criação sozinha não consegue nos dar conhecimento sobre Deus, né? Ele não consegue nos falar quem Deus é, quem Ele é, o que Ele quer para nós, como agradá-lo, né? Por isso nós temos nosso Senhor Jesus, que nos dá essa revelação, né? Como eu li em Hebreus, que afirma isso, né? Então, Cristo não é apenas uma parte da revelação, Ele é o centro dela, né? E a criação é sustentada por ela. E por que eu trouxe essa mensagem hoje? Né? Nós, às vezes, olhamos para as grandes coisas, olhamos para a natureza, nós falamos, nossa, a natureza é tão perfeita. Não, a natureza não é perfeita. O Criador que criou a natureza é perfeito, e por isso ela é perfeita também. E por isso ela é bonita, por isso ela é boa, porque um dia um Criador, alguém que é incrivelmente poderoso, alguém que controla todo o universo, criou tudo. E mesmo que veio nós, a humanidade, parte dessa criação, que além de estragar a criação com o seu pecado, porque a Bíblia fala que a criação geme com dores, esperando a volta de Jesus, porque nós acabamos com a criação, por causa do nosso pecado, das nossas imundícias, o ser humano ainda tem a coragem de negar a existência de Deus, o ser humano ainda tem a coragem de, em vez de glorificar a Deus, colocar a idolatria no lugar. Então nós olhamos para isso e tem esse contraste com a humanidade. E por isso o mundo é imoral. Se você for continuar lendo Romanos, eu não vou ler aqui, até por questão de tempo. Se você for continuar lendo, você vai ver a imoralidade do homem. E Paulo fala que isso é consequência dessa falta de crença, dessa idolatria. Porque então Deus os abandonou às suas paixões infames, porque o seu coração insensato se desvaneceu. Então, estudar isso,
estudar a revelação de Deus, ela vai fortificar aquilo que está no seu coração. Ou o seu coração é um coração insensato, que ao estudar tudo isso, ao estudar as coisas que um homem descobre, você vai olhar e falar, não existe um Deus, não existe nada. Ou o seu coração, que já é transbordante de fé, vai olhar para tudo isso, vai olhar a complexidade do universo e vai falar, é impossível que não tenha sido feito por um Deus. E o seu coração vai se desmanchar em fé, em gratidão e em glória. E você vai entender o seu verdadeiro propósito, que é glorificar ao Deus. Então, esse contraste que eu quero trazer aqui, que apesar de muitos nos confrontarem, e às vezes nos pega desprevenidos, mas a gente tem que entender que a gente não precisa ter medo. E que nós temos apenas certeza, porque nós temos fé, né? E que essa certeza nos faz continuar firmes, né? Com gratidão, com adoração, glorificando a Deus, né? Esse é o nosso objetivo, né? Porque viu Deus tudo o que criou e viu que era muito bom, viu que era tudo perfeito, né? E que a gente possa lembrar, a criação, ela proclama a glória de Deus, ela proclama que existe um Deus, mas Cristo, ele explica quem Deus é, nos revela quem Ele é. Ele é o próprio Criador, é quem sustenta, inclusive quem sustenta todas as maneiras de Deus se revelar. Deus, ele se mostra para nós o tempo todo, o tempo inteiro. Você pode não perceber, mas o seu corpo aí está fazendo várias coisas automáticas que você talvez nunca vai entender. Mas isso é o poder de Deus. Você respira, nós vemos a criação. E o que eu trago para os irmãos é, ao olhar a criação, ao olhar o mundo e ao olhar para Cristo, nós podemos olhar e falar, nós conhecemos a Deus, Ele se revelou para nós, Ele escolheu isso e eu vou glorificá-lo e eu vou louvá-lo porque Ele é poderoso, porque Ele é santo, porque Ele é bom e porque Ele tem um propósito para nós, né? Essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos, né? E que a gente possa olhar para tudo que o nosso mundo é, né? Para tudo que o sofrimento que nós mesmos causamos, porque quando a pessoa vem confrontar a gente, o primeiro argumento que ela vem é, se Deus é bom, se Deus ele existe, por que Ele permite todo o sofrimento? Quem causa o próprio sofrimento, senão o próprio homem? Quem é mau, quem destrói a natureza, quem destrói a própria criação, quem destrói a si mesmo? Quem que escolheu, quem teria mais, quem teria menos? O próprio homem. Por quê? Porque ele escolheu ser idólatra, escolheu não glorificar a Deus, e Deus os abandonou às suas paixões infames. E por isso nós vivemos dessa maneira. Mas nós, que somos justos, mas o justo viverá pela fé. Nós continuaremos porque nós vivemos pela fé, como o próprio Paulo menciona aqui. Nós vamos continuar e glorificar ao nosso Deus. Então, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a igreja Batista de Vila São José. Né? Eu sou muito grato a essa igreja, sou muito grato a todos vocês. Né? Essa igreja sempre foi muito boa comigo, muito generosa, né? E assim, eu vou parar de falar, senão eu vou emocionar muito, né? E eu gostaria de agradecer a oportunidade. E assim, a intenção dessa pregação não foi trazer a biologia em si. Não foi defender a biologia. Foi colocá-la no seu lugar, no seu devido lugar. Que ela não é mais nem menos do que a revelação de Deus. Deus é superior. Independente do que os homens disserem, a criação mostra que Deus ele é poderoso e que Ele existe. E a gente não precisa criar argumentos idiotas ou perguntas bestas e fúnebres sobre a criação de Deus, porque nós sabemos que Ele existe, nós temos essa plena certeza. Ao olhar, nós podemos ver Deus. E um dia, né, quando nós formos julgados, Deus vai olhar para eles e vai falar, por que você não creu? Você não tinha desculpa, você era indesculpável. Não tinha desculpa. Né? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a fortificar a nossa fé, que nós não tenhamos um coração insensato, mas pelo contrário, um coração transbordante de fé, que ao olhar para tudo nós glorificamos a Deus e nós damos glória a Ele, que é o nosso propósito de vida. Vamos orar, né? Senhor meu Deus, eterno Pai, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, te agradeço pela criação, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é bom, nós sabemos que tudo que o Senhor fez é bom. Nós sabemos que a criação manifesta a sua glória, nós sabemos que nós podemos te conhecer, porque aquele que é o Criador veio até nós, Senhor, que se fez carne, e nós podemos te conhecer, meu Pai. Nós possamos ter cada vez mais fé, que apesar dos homens serem cada vez mais idólatras, incrédulos, serem cada vez mais ruins, que
que nós podemos, em meio a tudo isso, fortificar a nossa fé e entendermos e termos a plena certeza de que o Senhor se revela para nós, de que o Senhor é um Deus poderoso e que o nosso propósito é te honrar e glorificar. Que mesmo que ninguém no universo, no mundo, faça isso, o Senhor ainda não continuará com toda a glória do mundo, do universo. É isso que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então tá bom, irmãos. Nós vamos encerrar a transmissão. Muito obrigado, até a noite. Nós nos encontramos às 6h30, né, culto normal. E as que estão no templo, nós estamos encerrados. Muito obrigado, irmãos. Bom dia a todos.